Olá pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula sobre programação básica? Bom, agora que já conhecemos sobre linguagem de programação e programas de computadores, podemos trabalhar um pouco sobre prática. Construir nosso primeiro algoritmo com o pseudocódigo Portugal. Fiquem bem atentos a essa aula. Programar a princípio parece brincadeira, mas construir uma boa lógica de programação requer muita dedicação e atenção para cada linha de comando se encaixe no pensamento abstrato e resulte em algo realmente bom. Vamos lá? Nessa aula nós vamos falar sobre os tipos de dados de algoritmo. Nós vamos trabalhar basicamente com a parte prática, trabalhar os algoritmos e fazer os nossos primeiros programas. Antes de falar dos tipos de dados, eu vou falar de alguns conceitos básicos. Após os tipos de dados, eu vou falar sobre alguns conceitos importantes, que são constantes, variáveis e atribuição. Como eu vou focar mais nessa parte de variável, eu vou deixar constante para falar mais para frente. Vou falar também sobre os operadores, que são os operadores aritméticos, operadores relacionais, operadores lógicos. Depois nós vamos fazer alguns exercícios e tentar fazer uma síntese de todo o conteúdo apresentado nessa aula. Bom, o Portugal, como eu já expliquei na última aula, também chamado de português estruturado, é um pseudocódigo, ou seja, não é uma linguagem de programação. Ele é utilizado basicamente para didática em lógica de programação. Tá? Esse nome é alusão à posterior implementação em uma linguagem de programação, ou seja, quando formos programar em uma linguagem de verdade. Bom, existem umas regrinhas básicas aqui para construir um algoritmo, tá? Então, primeira coisa, usar somente verbos por frase. Vocês vão entender quando a gente vai implementando. Imaginar que você está desenvolvendo um algoritmo para pessoas que não trabalham com informática. A gente sempre brinca que existe um conceito em programação que o usuário é burro, então você tem que explicar bem detalhadamente para que não haja interpretação dúbia. Tá? Usar frases curtas e simples, ser sempre objetivo, procurar usar palavras que não tenham sentido dúbio, como eu já disse. Bom, e vale lembrar também que algumas palavras são reservadas para Portugal. Então lá no nosso Visual G ou Visualg, eu prefiro utilizar Visual G, tem algumas palavrinhas lá que elas são incorporadas à linguagem Portugal. Então essas palavras são as palavras reservadas. Bom, na última aula nós já fizemos nosso primeiro programinha, que foi escrever algo na tela, né? Esse é um comando de I/O, ou input e output, ou ES, entrada e saída, tá? Esse comandinho é o comando escreva. Aí você coloca a expressão que você quer, ou a constante, tá? Depois vírgula e outra expressão, ou a variável e a constante, o que seja. E assim sucessivamente até a sua necessidade. Então, a vírgula é para separar as nossas expressões ou constantes ou variáveis. Posso usar também o escreva L, ou seja, escreva alguma coisa na tela e pule uma linha. Tá? Por via das dúvidas aí, coloca escreva L em todos para você ter uma formatação mais limpa. Bom, nem todos os dados que um algoritmo manipula são gerados por ele. Um algoritmo de caixa automático, por exemplo, tem que obter dados dos usuários, como o número da conta, a senha, opção de serviço desejada, entre outros valores. Assim, deve haver um meio para que sejam digitados ou fornecido de outra maneira, dados para o algoritmo. Ou seja, como que eu pego e capto os dados que o usuário vai me passar. Mais uma vez, todas as linguagens de programação permitem isso. E o nosso português estruturado, usamos o comando leia. A sintaxe desse comando, a forma correta de utilizar é leia, abre parênteses, o valor que você quer ler, fecha parênteses. É bem simples, tá bom? Bom,
uma parte mais prática aqui, que é o tipo de dados. Nós temos aqui dentro da nossa linguagem, do nosso Portugal, os valores inteiro, real, caractere e lógico. Tá? Vou explicar porque lógico está sem acento aí. Vamos lá. O que é um dado do tipo inteiro? Define variável numérica do tipo inteiro, ou seja, sem casas decimais, ou seja, não é um número fracionário. Esse número ele pode ser positivo ou negativo, tá? Lembrando que positivo e negativo pertencem ao conjunto de números inteiros. Os números reais definem a variável numérica do tipo real, ou seja, com casas decimais. Por exemplo, uma variável do tipo real, a altura. Minha altura é 1,75 m, 1,75, tá? É uma variável do tipo real. Variáveis do tipo caractere. Define um string. O que é um string? String é um conjunto de caracteres, um conjunto de letras, tá? Ou de palavras. Ou seja, uma cadeia de caracteres. Por exemplo, eu quero definir uma frase. Vou declarar uma variável chamada frase e atribuir essa variável. Por exemplo, Juca é um rapaz bonito. Tá? Essa frase. Bom, entre outros tipos de dados aqui, nós temos os dados lógicos, também chamados de dados booleanos. Define a variável do tipo booleano, ou seja, representa apenas dois valores, verdadeiro ou falso. Observe que eles não têm acentuação, tá? Então, não vamos utilizar acentuação aí quando a gente estiver definindo o tipo de dados. E é muito fácil definir um tipo de dado, vocês vão ver. Só mais uma observação. Aqui nós já podemos notar algumas palavras reservadas do Portugal, que a gente vai usar no Visual G, tá? As palavras aqui citadas são inteiro, real, caractere, lógico, verdadeiro, falso, tá? Então só aqui nós temos 6 palavrinhas reservadas. Bom, dando continuidade, em alguns momentos do nosso programa, nós vamos ter que, após declarar uma variável, atribuir um valor àquela variável, tá? Então, o sinal de atribuição, onde eu dou um valor à variável, no Portugal, é o sinal de menor que, traço. Esse traço é o sinalzinho de menos aí do seu teclado, tá? Então, ele vai formar uma seta virada para a esquerda. Então, é bem fácil, tá? Como é que eu faço uma atribuição? Por exemplo, defino uma variável, ou melhor, depois da variável definida, eu pego a variável, coloco a setinha e o valor que eu quero, tá? Ou uma variável também pode receber outra variável. Um exemplo de uma variável recebendo uma constante, professor. Variável x, ou valor 1, recebe 30. Recebeu um valor constante, tá? Professor, um exemplo de uma variável que recebe outra variável. A variável valor 1 recebe valor 2. Na frente aqui eu tenho alguns exemplos mais didáticos, tá bom? Por exemplo, o preço recebe um valor. Pode ser que esse valor ele mude durante a apresentação do seu programa, tá? Então é por isso que a gente fala que uma variável recebendo outra variável, que ainda não tem um valor fixado. E uma variável ela pode receber uma expressão. Uma expressão pode ser uma conta, por exemplo, valor 1 mais o valor 2, tá bom? Bom, uma observação importante a ser feita em relação à atribuição é que na parte esquerda, a que vai receber algo, vou destacar aqui com o mouse, a parte esquerda, antes do sinalzinho de atribuir, tá? Não pode ter nada além da variável, ou seja, é só a variável que recebe algum conteúdo. Não é possível ter um cálculo, por exemplo. Olha aqui, esse exemplo aqui, ó, um cálculo recebendo uma variável. Isso não é possível, tá? Ou uma constante recebendo alguma coisa. Constante também não recebe nada. A única coisa que recebe são variáveis. Veja, por exemplo, essa notação aqui abaixo. Como eu já citei, eu tenho uma expressão recebendo uma variável. Não existe, tá? Não é possível. Bom, já falei um bocado de variável, e vocês devem estar perguntando, mas afinal, o que é uma variável, professor?
ela serve para armazenar algum valor, tá? Por exemplo, eu vou captar a idade de algum aluno, ou a nota de um aluno, sendo mais didático. A princípio eu não sei qual que é essa nota, por isso que eu chamo ela de uma variável. Quem vai entrar com esse valor vai ser o usuário, tá? No meu caso, o aluno. Então serve para armazenar algum valor. Cada variável armazena um tipo de dado. Representa uma posição frequentemente localizada na memória. Isso tem muito a ver com arquitetura de computadores. É um processo bem complexo, tá? Só para dar um exemplo sobre isso, sobre a localização na memória, sempre que você declara no seu programinha uma variável, você está lá na sua memória RAM, memória física, no hardware, reservando um valorzinho lá, um local, tá? E aquele local vai ser armazenado a sua variável. Então, sempre que você está fazendo um programa, você tem que pensar também na parte física do computador. Onde eu estou armazenando essas variáveis? Qual o tamanho dessas variáveis? O meu programa vai ficar pesado? Tá? Então, isso tem muito a ver com o negócio que a gente chama de arquitetura de computadores. Dando continuidade aqui, existem somente em tempo de execução, ou seja, enquanto o seu programa não estiver funcionando, a sua variável não está ocupando espaço nenhum no seu computador, na sua memória, tá? Então, se você instalar um programinha lá no seu computador, não se preocupe com as variáveis que existem nesse programa, enquanto ele não estiver executando. Enquanto ele estiver executando, lembre-se, existe um espaço na memória reservada para essas variáveis, tá? Isso, pessoal, tem muito a ver com o processamento do seu computador. Às vezes seu computador está pesado, se abriu algum programa, talvez ali existem várias variáveis que estão ocupando vários lugares na sua memória. Bom, mas como utilizar uma variável? Inicialmente declaramos a variável, tá? Eu vou ter um campo lá certinho, crio a minha variável, tá? Isso feito na seção chamada var, que nós já até vimos na última aula, né? A sintaxe, ou seja, o modo correto de se escrever é definindo o nome da variável. Tem algumas regrinhas, por exemplo, a sua variável ela não pode começar com número. A sua variável não pode começar com um caractere especial, tá bom? E a sua variável ela não pode ter espaço. Então ela tem que ser nome da variável, tudo junto, tá? Pode ter números, desde que não seja no início. 2 pontos e o tipo de dado que representa essa variável. Essa variável é real, é inteiro, é um caractere ou é um valor lógico? Então é assim que a gente define, tá? Na nossa prática nós vamos ver tudo isso. Bom, por enquanto é isso, tá bom? Então agora nós vamos para a prática. Vou sair aqui, vou abrir aqui o Visual G, tá? E vamos trabalhar tudo isso que nós falamos aqui agora, tá bom? Vamos, na verdade, construir nossos primeiro programinha aqui. Pessoal, aqui no Visual G, eu já falei, vou tornar a falar aqui, tá? A primeira coisa que eu tenho aqui, ó, é o nome que eu vou usar no meu programinha, tá? Esse nome, o ideal é que você também não utilize espaço nele. Então, por exemplo, eu vou chamar de primeiro programa Evandro, porque aqui eu vou fazer todos os meus testes, tá? Eu só coloquei em letra maiúscula aí, só para ficar fácil de ler aí pelo nome do arquivo. Vou mandar salvar aqui. Olha lá como é que ele vai salvar, ó. Primeiro programa Evandro. Salvou tudo em maiúscula, né? Então, no final das contas, deu na mesma. Que eu não vou renomear ele aqui, vai dar trabalho. Prontinho. Aqui eu tenho um bocado de comentários aí. Você pode apagar aí e colocar os seus comentários, tá? Um comentário lógico a ser colocado aqui é sobre o que o seu programa faz, tá? Vou colocar aqui só um comentário. Lembrando, comentário não aparece na execução do programa, é só para facilitar o seu compreendimento, tá? Do código. Então vou colocar aqui só meu nome aqui, tá? O professor, o autor.
Aqui é a seleção das variáveis, onde eu declaro as minhas variáveis, tá? Então, vamos declarar a nossa primeira variável. Eu vou chamar a nossa primeira variável de idade. Idade é a nossa primeira variável. Isso aqui é o nome da variável. Qual era a forma correta de escrever variável? O nome, 2 pontos, tá? E o tipo da variável. Idade, pessoal, você não fala que a sua idade é um valor real, né? Você não fala sua idade em valores reais. Por exemplo, quantos anos você tem, professor? Eu tenho 27,5. Isso não existe, né? Então, idade é um valor inteiro, tá bom? Nossa primeira variável. Nosso primeiro tipo de variável. Bom, vou fazer a minha primeira atribuição, tá? Primeiro, para atribuir, eu tenho que atribuir isso a alguma variável. Vou atribuir a variável idade. Sinalzinho de atribuição. Vou colocar 29 anos. Tá? Segundo fator aqui, ou melhor, o terceiro fator que nós vamos trabalhar é comando de entrada e saída. Eu vou dar um comando aqui que é de saída, onde eu pego a informação dentro do meu computador, dentro do meu código e coloco na tela, tá? Eu estou tirando a informação do código. Escreva entre parênteses, tá? Idade. Olha lá, eu vou imprimir o valor que eu tenho. Tornar salvar aqui, esse algoritmo já está salvo. Vou mandar executar, rodar algoritmo, o F9. Olha o que aconteceu, pessoal. Declarei a minha variável, o tipo da minha variável, peguei a minha variável e inicializei a minha variável em um valor inteiro. Só pode ser inteiro, porque eu falei que era inteiro, né? Inicializei ela utilizando o símbolo de atribuição. E mandei dar um comando de saída, ou seja, tiro do meu código e mostro no meu programa. Ok? Ah, professor, apareceu 29. Eu queria que aparecesse, sei lá, 29 anos, tá? Então, separo por vírgula e coloco a expressão que eu quero. Como caracteres, tá? Não estou falando variável do tipo caractere. Eu vou expressar caracteres no meu programa. Eu escrevo aqui, ó, anos, tá? Dei um espaço aqui para representar um espaço. Vou executar. Opa, 29 anos. Professor, não saiu espaço, como é que faz? Pessoal, preocupa não. O espaço também é um caractere no seu teclado, tá? Se você arrastar aqui, você vai ver que é um caractere como o outro, ó. Tá? Então, coloque um caractere vazio. Tem até muita gente que faz confusão por causa disso, tá? Às vezes declara uma variável, coloca algum valor e coloca algum espaço e depois fica dando erro lá e não sabe por quê, tá? Porque o espaço também conta como um caractere. Então, prontinho, 29 anos. Ótimo. Vamos lá, mas nós vimos mais coisas aqui, tá? Vamos declarar aqui todos os tipos de variáveis. Tá certo? Então, idade é do tipo inteiro. Vamos declarar uma outra aqui. Variável nome, que é do tipo caractere, tá? Ou seja, nome recebe letras, um conjunto de letras. Altura. Altura, pessoal, eu represento em valores reais, né? 1,70 m e alguma coisa. Então, a minha variável altura é do tipo real. Outra variável aqui que eu posso utilizar, que é a do valor lógico, sei lá, vivo, tá? Ele só pode ser vivo ou não vivo. Então, ele só tem 2 valores que podem representar, ou verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, quer dizer que ele está vivo. Se for falso, né? Então, ele é do ele recebe, ou melhor, ele é do tipo lógico, tá? Pessoal, aqui, ó, caractere inteiro, real, lógico, escreva L, início, fim algoritmo, vá algoritmo. Isso tudo são palavras reservadas para o Portugal, aqui no Visual G, tá bom? Bom, inicializei idade. Vamos tentar imprimir alguma coisa aqui que eu não inicializei. Por exemplo, nome. Ó, lembrando, 2 variáveis, separo com vírgula, tá bom?
Como é mais de uma variável, eu separo com vírgula, mais de uma expressão. Vamos executar isso aqui. Professor, apareceu simplesmente o 29. O nome não apareceu, tá? Vamos colocar outra variável aqui, ou seja, como eu não inicializei, ele coloca para o nome nada, tá? Vamos colocar a altura aqui. Vamos ver o que aparece. Poxa, professor, idade apareceu, o nome apareceu nada, um caractere de espaço, e a altura apareceu 0. Ou seja, o programa ele inicializou as variáveis para nós, só que ele inicializou em 0 e nada, tá? Então nós vamos ter que inicializar com valores reais. Então vamos lá, a idade já está lá, tá? O nome eu vou inicializar com meu amigo aqui, Juca, tá? Pessoal, seria assim, correto? Correto. Porém, como é caractere, como eu tenho um conjunto de letras, eu sempre represento isso entre aspas duplas, tá bom? Então eu estou falando que esse valor Juca aqui é um conjunto de caractere. Ótimo. Então nome, idade, altura. Juca é um sujeito que eu utilizo aqui nos meus exemplos, tá? Então quem já foi meu aluno aí já está acostumado com Juca e às vezes até se confundem e me chamam de Juca. Mas é só para representar um sujeito aqui que não existe, tá? Altura 1,73. Muito cuidado. Números decimais, ou melhor, números fracionários, número real, você não coloca a vírgula do teclado, você utiliza o ponto, tá bom? A vírgula aqui, ele vai entender que eu estou colocando um número, vírgula, outro número. E não é apenas um número concreto, tá? Bom, e vivo, ele só pode receber dois valores, que são os valores lógicos, tá? O falso, ó, ficou vermelhinha porque palavra reservada. Ou verdadeiro. Bom, pessoal, então aqui eu vou mandar imprimir tudo, tá bom? Vou passar um errinho aqui, ó. Sinal de atribuir, correto? Aqui eu tô atribuindo. Aqui eu tô dando um tipo. Então agora tem que mostrar o nome, Juca, idade 29, altura 1,73, se ele é vivo ou não, verdadeiro ou falso, só pode ser isso. Vou mandar executar aqui. Olha lá que bacana. Juca, 29, 1,73, verdadeiro. Vamos colocar algumas coisas para ficar mais didáticas aqui. Você poderia fazer assim, ó. Seria até um pouquinho custoso, tá? Por exemplo, escreva L nome, 2 pontos, tá? Como é caractere, entre aspas. Então, escreva L, o nome do cidadão. Escreva L, idade, 2 pontos, espaço, vírgula, idade. Vou apagar essa linha aqui por enquanto. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Ó, eu tenho duas formas de desenhar isso. Eu posso colocar em linhas separadas ou em linha junta, tá bom? Se eu colocar só escreva, ele não pula de linha. Vamos executar aqui só para ver. Olha lá, bacana. Escreva nome, escreveu o nome. Não pule de linha, escreva a variável nome, o valor da variável nome, Juca. Bom, depois que escrever a variável nome, pule de linha. Escreva idade e na frente o valor da variável idade. Idade, 29 anos. Oba, então deu tudo certo, tá? Mas nós não vamos encurtar os caminhos aqui. Vamos colocar isso tudo em uma linha, tá? Meu nome é vírgula Juca.
idade. Idade e altura. Altura. Minha... Ixi, agora danou, né? Sei lá. Meu status. Ficou meio estranho aqui, mas sem problema não. Executando aqui. Tá? Meu nome é Juca, sem espaço, né? Vou colocar espaço aqui. Meu nome é Juca, espaço. Minha idade, espaço. Meu status, espaço. Executando, meu nome é Juca. Minha idade é 29. Minha altura é 1,73. Meu status verdadeiro, né? Ficou meio sem lógica aqui. Mas já dá para compreender bem. Tá bom, pessoal? Bom, então é isso aí. O que nós conseguimos trabalhar aqui? Vamos voltar aqui no nosso slide. O que nós conseguimos trabalhar nessa parte? Vimos a estrutura do Portugal, tá? No Visual G. Vimos algumas palavras reservadas, vocês podem ver que não são tantas. Vimos comandos de entrada e saída, desculpa, por enquanto só de valor de saída, o escreva. Não vimos o leia ainda, mas vamos ver agora. Vimos tipos de dados, tanto inteiro, real, caractere como lógico. Vimos como fazer uma atribuição, tá? Vimos muito sobre variáveis. Vimos como utilizar variáveis. Então, ótimo. Então, agora, nós vamos ver como é que eu faço um comando de entrada de dados. Professor, eu preciso capturar a informação do usuário, tá? Como é que eu faço isso? Onde que esse negócio apareceu aqui? Eu acho que toda vez que ele inicializa o programa, aparece aqui que é o nome do cara que desenvolveu isso aqui. Então, esquece isso aí. Professor, não quero digitar nada disso aqui, ó. Eu quero que o usuário digite, tá? Então, lembrando, reguinha básica, você não pode ser dúbio, tem que usar comandos, frases simples, tá? E lembrando que o usuário, ele é difícil de entender a programação, ele não pensa como a gente tem que abstrair e pensar como o usuário pensa, tá? Então, vamos tentar fazer um programa aqui o mais claro possível. Recebendo valores do usuário, tá? Vou apagar isso aqui. Escreva seu nome, tá? Escreva e pule de linha. Escreva... Opa! Peraí, professor. Ele que vai digitar o nome, não é? Então, leia. Lê quem, gente? Só pode ser nome, né? O cara vai digitar o nome lá. Escreva sua idade. Receba que valor? Receba o valor que o usuário digitar, tá? Que vai vir lá do teclado, que é a minha variável idade. Escreva sua altura. Aí você coloca só nome, idade, altura, a pessoa não sabe, então ela vai digitar o nome do pai, da mãe. É isso que a gente fala, que a gente tem que ser bem compreensível, tá bom? Escreva sua altura. Leia altura. Vocês devem estar perguntando assim, por que escreva você coloca com letra maiúscula e leia você não coloca letra maiúscula? Na verdade, isso tanto faz, tá bom? Isso não faz diferença nenhuma aqui no nosso contexto. Pode colocar com letra maiúscula, minúscula, que o programinha aqui vai aceitar os dois, tá? Então, escreva e pule de linha. Vou mandar pular de linha aqui para ele escrever na outra linha, tá?
Você está vivo? Tá? E vou falar com ele aqui, ó. Responda. Responda verdadeiro para sim. Responda falso para não. Tem que ser bem explicadinho, viu? Vou tentar sinalizar aqui, ó. Sinalzinho de maior aqui. Entendi que não vai dar problema nenhum. Bom, e quem nós vamos receber aqui? Leia nossa variável vivo. Tá bom? Depois que fazer tudo isso, eu vou mandar, ó, escreva L, tá? Escreva L, ou seja, vai pular 4 linhas, a de cima, mais essas 3 que eu escrevi. E no fim, escreva, eu vou mandar imprimir tudo, tá? Seu nome então vamos colocar aqui, ó, vamos abreviar nosso caminho, nome, idade, altura, vivo, tá? Só para ver se os valores estão entrando e estão saindo corretamente. Só meu programinha aqui, ó, não custa, ele está falando que já está salvo. Então antes os nossos valores eram constantes, não eram, pessoal? Agora os nossos valores não vão ser constantes mais, vão continuar sendo variáveis durante a execução do programa aqui. Então eu vou mandar rodar o algoritmo, digite seu nome, sei lá, Evandro, tá? Não vou fazer Juca não. Digite sua idade, 29, sua altura, 1,71, tá? Olha o que ele vai falar. Você está vivo? Responda verdadeiro para sim, responda falso para não. Então vamos colocar aqui falso. Acho que ele entupiu a tela aqui, ó, tá? Aí não estava vendo digitando. Mas olha lá, no final eu mandei escrever. Nome Evandro, idade 29, 1,71, falso. Fim do programa. Pessoal, agora nós vimos tudo, tá? Nós vimos como entrar com dados, vimos como sair com dados, tá? E sabemos muito com variável. Então, para treinar aí, faça alguns programinhas, tá? Eu vou ver se passa alguns exercícios para vocês fazerem aí nessa primeira sessão, tá? E na próxima aula nós damos continuidade à nossa aula de algoritmo ou programação básico para quem está fazendo o curso aí, Portugal, tá bom?